aí bora pro recap. Nossa história começa com Zuan Wu, o personagem central de nossa história, imergindo em sua jornada de aprendizado autodidata na programação e design. Sem um time para apoiá-lo, ele embarcou na empreitada de criar um jogo inteiramente por conta própria. Exausto, ele recostou-se na cadeira, confiante de que, em 2 meses, concluiria o projeto e colheria os frutos de seu esforço. No entanto, sua tranquilidade foi abruptamente interrompida pelo som de seu telefone. Era Ma Chun-Chun. Ele atendeu a ligação, apenas para ser confrontado com a pergunta urgente sobre o pagamento do aluguel. Zuan pediu mais alguns dias, assegurando que seu jogo em desenvolvimento traria lucros substanciais em breve. Ma lembrou-lhe que essa promessa já perdurava há 3 longos anos. Apenas uma dezena de pessoas havia comprado seu jogo anterior, do Wednesday, e as vendas do Pac-Man foram ainda piores, com ela sendo a única compradora. Zuan, um tanto triste, rebateu, atribuindo a falta de sucesso à falta de bom gosto dos outros. Ma revidou, alegando que ele era o único com mau gosto e o alertou de que, se não pagasse até o dia seguinte, seria despejado. Com preocupação, ele conferiu seu saldo bancário, descobrindo que tinha meros 558 RMB. A perspectiva era desanimadora, mas ele decidiu ser destemido, acreditando que, se fosse suficientemente descarado, Ma não teria muitas opções. Determinado, voltou seu foco para o trabalho, decidido a acelerar o progresso em seu jogo. De repente, seu computador desligou, e uma série de números surgiu na tela, seguida de mensagens relacionadas à criação de monstros, desenvolvimento da trama, escrita de código adicional e correção de erros. Ele ficou perplexo com essa reviravolta inesperada, sem entender por que seu projeto parecia ganhar vida própria. Logo, um aviso surgiu, alertando de sobrecarga no sistema. Em seguida, o gabinete de seu computador começou a emitir fumaça. Em desesperos, Wuan acreditou que tudo estava perdido, até que notou uma luz estranha ainda brilhando na tela do computador. A tela exibia uma interface anunciando o lançamento de uma nova plataforma que introduziria um mundo de fantasia na Terra. A barra de progresso avançou rapidamente, de 15% para 30% e, finalmente, alcançou 100%. Ao término do processo, seu computador emitiu luzes intensas. Zuan, inclinando a cabeça para evitar o brilho cegante, percebeu que o ambiente ao seu redor tremia de forma incontrolável. Compreendendo que se tratava de um terremoto, correu para a porta, a abriu e saiu do prédio. Do lado de fora, ficou atônito ao testemunhar árvores brotando do solo e escalando os edifícios. Era como se estivesse em um sonho, uma sensação de familiaridade inexplicável. As pessoas ao seu redor entraram em pânico, buscando entender a situação. Alguém apontou para o céu, descrevendo um encontro entre um monstro voador não identificado e um helicóptero. A colisão resultou na explosão do helicóptero e na queda tanto do helicóptero quanto do monstro. As pessoas gritavam e corriam para escapar dos destroços em queda. No meio da confusão, uma menina pequena foi derrubada e caiu no chão. Quando abriu os olhos, deparou-se com um monstro que olhava para ela. A surpresa de Zuan Wu foi inigualável, pois reconheceu o monstro como aquele que ele mesmo havia projetado. Era um hipogrifo, com a parte superior de uma águia, a parte traseira de um cavalo e penas tão rígidas quanto o aço. Seu nível de perigo era nível do mar, e sua habilidade especial era o grito de ondulação. O hipogrifo se levantou e gritou furiosamente para as pessoas. Ele correu em direção a ele, percebendo que a situação era perigosa. O hipogrifo abriu a boca enquanto olhava para uma menininha. Ela fechou os olhos com medo. Felizmente, nosso protagonista a pegou a tempo e a afastou enquanto o hipogrifo começava a usar seu grito de ondulação. Ele cobriu os ouvidos da menininha, sabendo que precisava fazer isso, mas sentiu dor quando ouviu o grito. De repente, o chão começou a tremer incontrolavelmente. O hipogrifo parou quando ouviu algo correndo em sua direção. Quando o hipogrifo olhou para trás, viu olhos vermelhos brilhantes se aproximando. Era outro monstro furioso. Então ele espetou o hipogrifo antes que ele pudesse reagir. Ele viu isso e percebeu que era um monstro chamado Lobo Unicórnio. Era o senhor das pradarias, com um chifre afiado e forte. Além disso, seu nível de perigo era B e sua habilidade era ataque relâmpago. Ele fechou lentamente os olhos, imaginando que não precisaria mais pagar o aluguel e então desmaiou. Mais tarde, ele acordou ao ouvir um som de bip e ficou surpreso ao ver que estava em um hospital.
Ele se sentou e viu a menininha que ele havia salvado. Ele se perguntou se todas aquelas coisas que acabou de ver eram reais. Ele pegou o controle remoto perto de sua cama e ligou a TV em frente a ele. Em Wyoming, o repórter anunciou que atualmente a altura das árvores era superior a 5.000 metros, e que eles estavam apenas na altura da cintura das árvores quando algo voou em direção a eles. Isso atacou o repórter, fazendo a câmera desligar. No próximo segmento de notícias, o repórter informou a todos que profissionais já haviam mergulhado 1.000 metros no buraco gigante e que eles deveriam ver o que haviam descoberto. A câmera avistou os olhos vermelhos brilhantes e os atacou, fazendo a câmera desligar mais uma vez. No próximo canal, o repórter disse a todos que era um anúncio de emergência em resposta à crise dos seres humanos. Eles imploraram aos jogadores que relatassem suas identidades no saguão dos jogadores. Ele se perguntou por que eles precisavam de jogadores, então lembrou do hipogrifo, unicórnio, lobo, árvore do céu e abismo. Isso fez questionar por que eles pareciam exatamente com as configurações do novo mundo de fantasia que ele estava criando. De repente, uma interface apareceu na frente dele. Ela mostrava o nome do nosso protagonista, Guan-Wu, que ele estava no nível 1 e sua profissão era designer de jogos e PC. Atualmente, ele não tinha um título. Seu HP estava em 100, MP em 0, força em 9, agilidade em 11, inteligência em 12, percepção em 9, não amocados em 0. E uma observação dizia que o ser humano médio tinha 10 pontos de atributo. Wu se perguntou se o jogo que ele havia projetado tinha invadido a Terra. Ele clicou em seu inventário, mas a interface mostrou uma nota de que NPCs como ele não podiam usar o painel de armazenamento e o painel de habilidades. Ele tentou clicar nos outros botões, mas a interface mostrou uma nota de que ele não podia usar o sistema de mudança de profissão. Ele ficou triste porque pensou que era um camponês, e como designer de jogos, não tinha identidade. De repente, alguém abriu a porta e ele imediatamente se deitou na cama. Quando viu uma garota chamada Ma Chun Chun, sua senhoria, ele disse a ela para parar de fingir e lembrou que a TV ainda estava ligada. Ele perguntou a Ma de forma desajeitada por que ela estava lá, mas Ma lhe perguntou se ele achava que ela queria vir e explicou que o hospital havia informado a ela que viesse. Zuan-Wu disse a Ma que sabia que ela o tratava bem, mas Ma lhe disse que era só porque, se ele morresse, ninguém pagaria o aluguel. A menininha acordou e olhou para ele, tentando reconhecê-lo. Então a menininha o abraçou feliz, chamando de pai e dizendo que ele finalmente estava acordado. Ma Chun perguntou com raiva se ele já tinha uma criança, mas ele gritou para deixá-lo explicar. Mais tarde, depois de explicar tudo, Ma entendeu e disse a ele que a menininha poderia ter perdido a memória, então ela ajudaria a menininha a registrar seu status de criança desaparecida. Antes que os pais da menininha pudessem buscá-la, ele teria que cuidar dela. Ele aproveitou a oportunidade e pediu a Ma que reduzisse o valor do aluguel. Ma respondeu que sim e pegou o recibo com raiva. Ela então disse a ele para pagar a taxa médica primeiro, que totalizava 8.000 RMB. Isso o deixou chocado por causa do preço. Após o desastre, os seres humanos recorreram ao uso de bombas nucleares contra a árvore do céu e o abismo. No entanto, eles não conseguiram triunfar. Em vez disso, perderam o controle do céu e abriram mão da metade de seu território. Agora, o destino da humanidade repousa nas mãos dos jogadores. 6 meses depois, na casa de Zuan-Wu, Wuan observou uma menininha tentando levantar um escudo e oferecê-lo a ele com alegria. Chamando de pai, ele afagou o cabelo de Men Men, tranquilizando-a de que era uma boa garota. Men Men era um nome temporário que Wu tinha dado a ela. Ele tinha tentado usar esse nome online para encontrar os pais de Men. Embora tenha recebido respostas, eram de pessoas querendo adotar Men ou alguém fingindo ser um tio e alegando que os pais de Men tinham falecido em um acidente. Ele resolutamente perguntou ao homem o nome real de Men, mas o homem retrucou, perguntando se o nome da menininha não era Men Men. Ele afirmou ainda que, graças ao relatório de Wuhan, a cidade deles havia capturado um grande grupo de sequestradores de crianças. 6 meses se passaram e a memória de Men ainda estava fragmentada, com seus pais ainda não tendo vindo buscá-la. Felizmente, Men era uma criança bem comportada que frequentemente ajudava nas tarefas, embora frequentemente acabasse quebrando coisas acidentalmente. Isso enfureceu Ma, resultando em Zuan-Wu sendo acusado de taxas de reparo, 1.000 RMB pela televisão e 3.000 RMB por reparos da casa. Wu já havia considerado enviar Men para um orfanato,
mas quando ela chorou chamando de pai, ele se comoveu e a confortou, dizendo a ela que deveriam ir para casa. O novo mundo de fantasia era composto por duas áreas principais de monstros, o subterrâneo e o deserto. Os monstros do subterrâneo eram notavelmente formidáveis, enquanto os monstros do deserto eram marginalmente mais fracos. Zuan-Wu chegou à pradaria perto de uma cidade. Ele colocou sua pá no chão e começou a cavar, sem parar até encontrar o monstro escondido. A criatura saltou no ar para atacá-lo, mas Zuan-Wu se defendeu com seu escudo. Em seguida, ele segurou firme sua pá e golpeou o monstro, quebrando o chifre da criatura no processo. Uma notificação apareceu anunciando que ele havia matado um jacalope. No entanto, como um NPC, ele não podia ganhar pontos de experiência. Após completar a missão caça aos jacalopes, uma notificação apareceu indicando que ele havia batido mais de 10.000 jacalopes com chifres, ganhando o título de caçador de coelhos. Esgotado, ele se deitou no chão, aliviado por finalmente ter terminado sua tarefa. Sendo um designer de jogos, Zuan-Wu não apenas criava enredos para os jogadores, mas também para os NPCs. Originalmente, o título de caçador de coelhos era destinado especificamente a um NPC. De acordo com o enredo, um NPC comum, após abater mais de 10.000 jacalopes, acionaria um enredo oculto e emergiria como o herói do novo mundo de fantasia. Ao lado dos jogadores, eles embarcariam em uma cruzada para matar o Rei Demônio há meio ano. Depois que Zuan-Wu descobriu o NPC na pradaria, ele se esforçou para impedi-lo de caçar jacalopes. No entanto, o NPC continuou a matar as criaturas. Zuan-Wu zombou do NPC, advertindo-o para não culpá-lo pelas consequências de suas próprias ações. Wu armou armadilhas na pradaria para enredar o NPC, usou jacalopes como isca para cansá-lo e até atraiu um javali fang para a pradaria. A criatura atacou o NPC e o arremessou para longe. Como resultado, o NPC parou de aparecer na pradaria. Consequentemente, o herói do mundo estava prestes a ser substituído. Mais tarde, no saguão dos jogadores da cidade, muitos jogadores de diferentes níveis se reuniram. Zuan-Wu entrou segurando um coelho morto, o que chocou a multidão enquanto ele passava pelo saguão. As pessoas discutiram seu título de caçador de jacalopes e criticaram sua covardia por apenas caçar os monstros de nível mais baixo em vez de se aventurar nas masmorras subterrâneas. Zuan-Wu estava irritado por não ser um jogador, mas sim um designer de jogos. Ele parou na loja de Lao Jian, conhecida por seu prato especial, cabeça de coelho apimentada. Esse item, uma vez consumido, aumentaria a velocidade de movimento de um jogador em 5% por 5 minutos. Ele informou a Lao que havia adquirido o jacalope procurado. No entanto, Lao, cujo negócio vinha lutando ultimamente, ofereceu a ele algumas cabeças de coelho em vez disso. Zuan-Wu aceitou o prato de cabeças de coelho com gratidão, sem perceber que uma garota o observava. O NPC, como Zuan-Wu, revelou-se, e ele ficou surpreso ao vê-la. Ele ficou radiante por finalmente aparecer um personagem-chave. Sendo designer do jogo, ele sabia que, assim como ele, ela não era um NPC comum, mas uma das poucas deusas do jogo. De acordo com o enredo, depois de matar 10.000 jacalopes, a Liquilia deveria considerá-lo determinado e forte de força de vontade, abençoando-o assim para se tornar um herói. Ele se dirigiu a Liquilia como uma deusa e implorou para que ela concedesse sua bênção rapidamente. No entanto, ela questionou por que ele havia matado os coelhos, que ela achava adoráveis, deixando-o confuso com o aparente desvio do enredo. Liquilia, furiosa, o rotulou de caçador de coelhos. Ela segurou sua mão, o repreendeu pela matança em massa das criaturas fofas, e em seguida, o jogou violentamente no chão enquanto descontava sua raiva chutando. Até mesmo Lao, o dono da loja de cabeça de coelho apimentada, estava muito assustado para intervir. Outro jogador notou a confusão e reconheceu Liquilia. Eles se perguntaram se Zuan-Wu a havia provocado ou assediado de forma inadequada. Zuan-Wu, sendo agredido, estava perplexo e se perguntava se ele deveria ter se tornado o herói. O jogo se alterou durante esse tempo? De repente, uma notificação apareceu. Ela revelou que, devido ao seu massacre de jacalopes, ele foi amaldiçoado pela deusa Liquilia. Como resultado da maldição, ele agora estava hostilizado pelo mundo, despojado de sua identidade humana e transformado em um demônio. A interface abriu o painel de personagens mostrando sua nova raça como demônio. Seu HP atual era de 35 de 200, MP era de 100 de 100, Força era 13,
agilidade era 15, resistência era 14, inteligência era 12, precisão era 13, e ele tinha 0 pontos não distribuídos. Zuan Wu ficou atordoado, mas não totalmente desagradado, já que os atributos iniciais de um demônio eram mais altos do que os de um herói. Ele pensou que o sofrimento poderia ter valido a pena com lágrimas nos olhos. Zuan Wu declarou seu amor a Xuan, mas ela o chamou de lixo maluco. Ele olhou para cima e viu algo que não deveria ter dito, o que fez com que ela o chutasse com força, reduzindo sua saúde para 30. Mais tarde, depois de se recompor, Zuan Wu percebeu que se tornar um jogador desbloqueou funções anteriormente inacessíveis. Ele ficou satisfeito, pois isso proporcionava mais conveniência e poupava do fardo de carregar muitos itens durante as caçadas. Ele abriu a lista de habilidades e viu a habilidade Imitação de Demônio no nível 1. Essa habilidade assustava demônios mais fracos até a imobilidade. Ela tinha um tempo de recarga de 60 minutos e exigia 20 de MP. A outra habilidade, Transformação de Demônio, no nível 1, permitia que ele assumisse uma forma de demônio, aumentando significativamente todos os pontos de atributo. Sua duração era de 30 segundos, o tempo de recarga era de 24 horas e ela exigia MP. Sua nova raça tinha talentos que forneciam agilidade e defesa extremamente altas, especializadas em empunhar armas duplas e possuíam uma excelente visão noturna. Uma notificação revelou que os demônios não podiam mudar de profissão no saguão dos jogadores. Ao atingir o nível 10, ele receberia uma missão de mudança de profissão. Além disso, o sistema anunciaria sua nova raça para o mundo. Perguntou se ele desejava esconder seu nome. Zuan Wu clicou em sim e imediatamente uma notificação parabenizou a cidade por conhecer o jogador amaldiçoado pela deusa e obter uma identidade de raça rara, desbloqueando assim um enredo oculto. Outros jogadores também viram isso e não puderam acreditar. Eles também desejavam ser amaldiçoados por uma deusa e planejavam parabenizar o jogador anônimo, sem saber que Zuan Wu era o jogador em questão e estava por perto. Alguns até queriam se humilhar perante a deusa, o que divertiu Zuan Wu. Enquanto isso, no prédio da Associação de Gerenciamento de Jogadores, a pessoa sentada na cadeira, o presidente Lei Qiu da Associação de Gerenciamento da cidade, também recebeu a notificação sobre a nova raça. Ele perguntou à sua secretária se algo importante havia ocorrido em sua cidade recentemente. A secretária respondeu que o Thunder Dragon Guild de sua cidade havia recentemente limpado uma masmorra subterrânea de nível Beri Bing 1. A secretária assegurou a Lei Qiu que suas fontes confiáveis confirmaram que a guilda não havia interagido com nenhuma deusa, e o Cloud Soar Guild e o Blue Goat Guild não haviam atacado nenhuma masmorra recentemente. Wei perguntou sobre eventos incomuns do saguão dos jogadores, e Bing Yu mencionou um jogador conhecido por caçar jacalopes que havia irritado um NPC e sofrido uma severa surra. Quando Lei Qiu perguntou se envolvia um garoto chamado Zuan Wu, Bing Yu ficou surpresa, perguntando se Lei também estava de olho em Zuan Wu. Lei explicou que ele coincidentemente conhecia o pai de Zuan Wu e depois instruiu Bing Yu a localizar Zuan Wu quando tivesse tempo. Como Zuan Wu era conhecido por ter medo de masmorras, Lei sugeriu que ela o recrutasse para a equipe de reserva deles, recebendo a confirmação de que ela entendeu. Mais tarde, na pradaria, ele segurava duas pás enquanto observava um jacalope enterrado no chão. De repente, ele saltou de seu buraco e avançou em sua direção. À medida que se aproximava, ele habilmente balançou a pá para baixo, jogando no chão. Uma notificação apareceu indicando que ele havia batido o jacalope, concedendo-lhe 10 pontos de experiência. Agora no nível 1, com 10 de 100 de experiência, ele sentiu uma onda de satisfação por finalmente ganhar experiência nos encontros passados com hordas de jacalopes. Sua única escolha tinha sido fugir. No entanto, desta vez, ele estava ansioso para enfrentá-los de frente depois de sua transformação em demônio. Todos os seus atributos haviam melhorado, tornando os movimentos dos jacalopes dolorosamente lentos. Quando um dos jacalopes atacou, ele o bloqueou facilmente, informando com um sorriso que seus esforços eram muito lentos. Ele conseguia antecipar cada movimento. Ele agarrou suas orelhas, sorrindo sinistramente. A notificação subsequente revelou que ele havia subido de nível para o nível 2. Olhando para o jacalope derrotado, ele se lembrou de suas habilidades raciais. Sem hesitação, ativou sua habilidade de intimidação demoníaca, chocando os jacalopes e fazendo-os desmaiar de medo. Ele derrotou os jacalopes caídos e os adicionou ao seu inventário, ao mesmo tempo em que subia de nível. Dias passaram enquanto Zuan Wu caçava jacalopes,
eventualmente atingindo nível 6. No entanto, à medida que seu nível aumentava, a experiência oferecida por esses monstros de baixo nível diminuía. Ele concluiu que caçar jacalopes havia se tornado inútil para ganhar experiência e decidiu que era hora de caçar monstros de nível mais alto. Embora o design original do jogo desse aos jogadores apenas um ponto de atributo não distribuído por nível neste mundo, os guerreiros geralmente aumentavam sua força, os assassinos aprimoravam sua precisão e os magos elevavam sua inteligência. Zuan pensou sobre qual atributo aprimorar. Enquanto olhava para cima, uma criatura gigantesca ao longe chamou sua atenção, chocando. Era o Jacalope King, um chefe selvagem de nível 10 da pradaria com um chifre tão duro quanto aço. Conhecido como uma criatura de nível superior. Sua habilidade especial era saltar e esmagar, olhando para ele enquanto devorava um javali. Zuan sentiu um arrepio de medo. O Jacalope King foi o primeiro chefe que ele projetou para novos jogadores neste mundo de fantasia. Com sua alta HP, pele resistente e velocidade aterrorizante, era um pesadelo para novatos. A única estratégia realista para novatos e jogadores de baixo nível era usar um arco para atacá-lo à distância. Infelizmente, tudo que ele tinha era uma pá, deixando-o lamentando seu design inicial. Decidindo-se pela agilidade, Zuan adicionou seus 6 pontos não distribuídos, elevando-a para 21. Como jogador demônio, ele era fisicamente superior a um novato comum. Pela honra de um demônio, ele resolveu desafiar o Jacalope King. No entanto, ele rapidamente recuou, brincando que estava brincando e ridicularizou os jacalopes como um bando de coelhos estúpidos. Enfurecido, o Jacalope King rugiu. Zuan retrucou, questionando se realmente achava que ele lutaria e lembrando de sua desvantagem numérica. Os jacalopes emergiram de suas tocas para persegui-lo, liderados pelo Jacalope King. O rei se preparou para usar seu salto esmagador para empalá-lo com seu chifre. Zuan desviou no último momento, evitando por pouco uma segunda tentativa também. Ele provocou o rei, esquivando-se sem esforço dos golpes subsequentes, desafiando-o a acertá-lo. Sua alta agilidade permitia que ele se esquivasse com facilidade. Furioso, o rei convocou os jacalopes e ordenou que atacasse. Zuan parou ao ouvir o barulho e se virou para ver uma horda de jacalopes liderados pelo rei em seu encalço, fazendo-o entrar em pânico. Com uma voz vacilante, ele alertou os outros de que o chefe selvagem, o Jacalope King, havia aparecido e aconselhou-os a recuar rapidamente. No entanto, em vez de fugir, os outros jogadores pareciam empolgados com a oportunidade de obter saques raros deixados pelo rei. Eles asseguraram a Zuan que se juntariam a ele, mas em vez de ajudá-lo, eles também foram perseguidos pela matilha de jacalopes. Os jogadores amaldiçoaram Zuan, mas ele apenas sorriu, desculpando-se para preparar uma refeição para seu filho. Ele se despediu deles, deixando-os perplexos com sua incrível velocidade e jurando vingança por sua situação atual. Algumas horas depois, dentro do prédio de Moe, ele abriu a porta de seu apartamento e foi recebido por uma fofa mãe. Ela correu para abraçar seu pai com empolgação. Ele perguntou a ela o que fez em casa hoje, e Mãe respondeu que a senhoria tinha dado a ela um livro de imagens. Desde que Zuan adotou Men, a senhoria Ma Chun Chun costumava visitar, ajudando a cuidar de Men. Ma também o advertiu severamente para não se comportar de maneira inadequada com Men. Enquanto se cumprimentavam alegremente, seus estômagos roncaram de fome. Ele assegurou a Men que prepararia o jantar. Desde que se tornou pai, ele aprendeu a preparar todos os tipos de pratos de arroz frito, como arroz frito com ovo e rabanete seco, arroz frito com presunto, arroz frito com tomate e muito mais. No entanto, quando abriu o armário, estava vazio. Ele verificou a geladeira e descobriu que também estava vazia, o que o fez perceber que haviam ficado sem comida. Men viu a expressão desanimada de seu pai e puxou a camisa de Zuan. Ela alegremente disse a ele que não estava com fome. Observando-a, ele lembrou que a dieta de Men nos últimos 6 meses havia sido apenas mostarda com arroz, açúcar branco com mingau e um único pão compartilhado entre os dois. Ele pediu desculpas a Men com o coração pesado. Percebendo que ela não tinha vivido uma boa vida desde que a adotou, ele perguntou se ela queria comer frango frito, ao que Men respondeu com entusiasmo que sim. No entanto, sua empolgação desapareceu quando ela se lembrou de algo e disse a Zuan que afinal não queria. Quando Zuan perguntou por quê, ela explicou que se gastassem muito dinheiro, ele não poderia pagar o aluguel.
Zuan-Wu reconheceu que ainda devia 3 meses de aluguel, taxas de manutenção e taxas médicas a Ma Shen, mas tranquilizou Mandy que poderiam se dar ao luxo de um banquete luxuoso naquele dia, mesmo que seu saldo fosse de apenas 121 RMB. Ele assegurou a Mandy que a partir daquele dia eles dariam adeus à pobreza. Ele então pediu um conjunto de frango que custava 120 RMB. Ele sabia que no mundo pós-desastre, o jogador se tornará o ídolo de todos e muitas pessoas os admiravam. Essas pessoas tinham uma constituição forte ou habilidades de cura inexplicáveis, mas o mais importante, todas eram ricas, e, desde que possuíssem a identidade de jogador, poderiam entrar em masmorras. Ele também sabia que, ao contrário dos monstros selvagens, os monstros subterrâneos deixavam cristais de monstros. Um cristal de monstro de alto nível podia ser trocado por 500 RMB, um cristal de nível por 1000 RMB e um cristal de nível do mar por 2000 RMB. Isso fez acreditar que se tornar um jogador também poderia deixá-lo rico. Logo alguém bateu à porta para entregar seu conjunto de refeição da família Silver Arch. Zuan-Wu e Men o comeram com fervor, lágrimas escorrendo por seus rostos à medida que a noite caía. Ele aconchegou a Men adormecida na cama, puxando cuidadosamente um cobertor sobre ela. Consciente de suas atuais dificuldades financeiras, ele sabia que precisava encontrar uma maneira de gerar renda. Declarou em voz alta que poderia pular uma refeição, mas não suportaria ver Men fazer o mesmo. Ao observar os javalis próximos, ele percebeu que estava no nível 6 e precisava chegar ao nível 10 naquela manhã. Portanto, ele decidiu realizar a missão de mudança de profissão, aventurar-se na masmorra subterrânea e coletar cristais de monstros. Ele também entendeu que os javalis Fang eram extremamente agressivos e se moviam em grupos. Eles não deixavam cair cristais, tornando inútil caçá-los, e era por isso que poucos jogadores mostravam interesse neles. No entanto, sem o conhecimento dos outros, ele havia incluído secretamente recompensas adicionais no jogo durante sua criação. Normalmente, caçar o mesmo monstro repetidamente resultaria em uma diminuição dos pontos de experiência, mas depois de derrotar 100 javalis Fang, a experiência de um jogador dobraria com sua pá confiável. Ele atacou um filhote de javali Fang de nível 3, entendendo que alcançar rapidamente o nível 10 dependia de sua caçada atual. Uma notificação apareceu informando que ele havia matado com sucesso um filhote de javali Fang, ganhando 10 pontos de experiência. Energizado, continuou sua caçada. Sentiu um senso de orgulho olhando para os javalis abatidos, mas ficou chocado quando percebeu um grupo de javalis enormes e zangados atrás dele. Ele fugiu, pedindo desculpas aos javalis em perseguição, mas eles persistiram. Uma notificação indicou que sua habilidade de imitação de demônio havia sido resetada, interrompendo sua fuga. Ele se virou lentamente, enfrentando os javalis, indicando que agora era sua vez de retaliar. Ativando sua habilidade de imitação de demônio, ele saltou em direção aos javalis, fazendo com que entrassem em colapso de medo. Ele os eliminou metodicamente com sua pá, ganhando 50 pontos de experiência para cada javali, o que o ajudou a alcançar o nível 10 com facilidade e acionou a missão de mudança de profissão. Ao acessar a interface do jogo, ele ficou aliviado ao ver que finalmente havia atingido o nível 10, embora tivesse levado meia hora a mais do que o esperado, ele ainda tinha tempo de sobra. Sua missão de mudança de profissão de raça de demônio era limpar a masmorra do lobo demoníaco, localizada no lado norte da árvore celestial. Em 60 minutos, a masmorra do lobo demoníaco era uma masmorra subterrânea de nível adequada para equipes de 5 jogadores que já haviam mudado de profissão e tinham níveis variando de 10 a 20. Neste novo mundo de fantasia, havia 2 tipos de masmorras: masmorras subterrâneas e masmorras subterrâneas fixas. Masmorras subterrâneas fixas tinham locais definidos e portões físicos. Os monstros dentro dessas masmorras não podiam escapar, e uma vez que os jogadores as limpassem, elas seriam reabertas. Por outro lado, as masmorras subterrâneas aleatórias eram rachaduras espaciais que podiam aparecer aleatoriamente na selva ou na cidade. Se não fossem limpas a tempo, os monstros podiam sair dessas masmorras e invadir a Terra. Além disso, essas masmorras desapareceriam uma vez que os jogadores as tivessem limpo.